Aleluia. Vou pedir que os pais continuem de pé e que os demais irmãos possam se assentar. Nessa noite, com muita alegria, nós queremos honrar os nossos papais. Nós agradecemos a Deus pelos pais, adoramos o Pai dos pais e somos gratos por cada pai amado, querido, que Deus tem dado às nossas famílias. Quero convidar o Kids Mais para vir ao altar juntamente com as crianças, e nós vamos fazer uma apresentação de homenagem aos nossos papais, uma singela homenagem. Diante das circunstâncias, muitas coisas têm ficado impedidas, mas um pouquinho a gente pode tentar vencer os obstáculos e mostrar o nosso amor. E enquanto isso, eu quero pedir à nossa equipe que entregue uma simples lembrancinha. É um cheirinho bom para o carro. Homem gosta de carro, então a gente pensou, já que não dá para dar um carro para todo mundo, vocês mereciam ganhar um carro. Mas já que não dá para dar um carro, a gente dá o cheirinho do carro. Tem uma tampinha nele, você vai remover, vai colocar ele pendurado no seu carrão lá. E todo dia que você sentir aquele cheirinho bom, você vai lembrar, eu sou amado, eu sou amado, eu sou amado, né? O Senhor me ama e a minha igreja também me ama. Então pode distribuir, por favor, a nossa equipe pode fazer chegar essa sincera lembrança aí. E o Kids pode subir e vamos homenagear os nossos pais. Logo após essa música de homenagem, nós vamos orar por vocês. Os pais que já ganharam a lembrancinha de manhã, né? Podem sentar, mas os demais continuem de pé para serem alcançados com a lembrança. Só sentem depois de ganhar a lembrancinha, por favor. Boa noite a todos, tenhamos todos um bom dia dos pais. Hoje o Luquinhas vai tocar aqui a bateria, um monte de criança apresentando para os seus papais. E uma honra para mim estar aqui dividindo o palco com a minha filha também. Tenham todos um dia abençoado. Sabe, esse negócio de ser pai é meio complicado. A gente nunca sabe ao certo o que passa na cabeça dos nossos filhos. Mas eu gostaria de saber. Tem pai que é baixinho, tem pai que é grandão, tem pai que é magrinho, tem pai que é fofão, tem pai que é careca, ou tem um bigodão.
gostando. Não tem pai melhor que o meu. Muito obrigado. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. Sabe, essa música tem uma letra muito legal, mas eu quero mais. Canta mais. Declare o seu amor. Tem pai que é um pouco sério, tem pai que é quietão, tem pai que joga bola ou toca violão. Tem pai que não, mesmo sendo diferente, quando é o pai da gente, A gente ama de montão. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. Modéstia à parte, esse aí sou O eu. meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o Tá meu. lindo, canta mais. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. É isso aí, bem lindo. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. O meu pai, mais uma vez. O meu pai é um presente de Deus. Bem forte, crianças. Não tem pai melhor que o meu. É isso aí. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. Olha, essa música tem uma letra muito linda. Obrigado. Desejamos a todos um feliz Dia dos Pais. Parabéns, papais! E a essas crianças lindas, fofas, maravilhosas. Feliz Dia dos Pais! Obrigada, crianças lindas. Podem voltar com a titia ali pela direita da pastora, né? Pela esquerda de vocês, eu acho. Não, direita também. Que lindas. Parabéns. Elas são tão delicadas, tão especiais. Cada criança dessa é uma nação para o Senhor e nós louvamos a Deus. Vou pedir para os papais ficarem de pé mais uma vez. Vamos orar pelos pais, porque hoje de manhã eu falava que aquilo que o homem não pode dar, Deus pode. A bênção do Senhor enriquece, com ela não traz desgosto. Vou pedir para trazerem o púlpito para me ajudar aqui com meu material e nós orarmos juntos diante do Senhor. E eu quero nessa noite dizer a Deus qual é o nosso pedido. Nosso pedido é que a bênção do Senhor que enriquece, não traz nenhum desgosto, alcance a vida dos pais. Senhor, Tu és o nosso papai por excelência. A Ti nós honramos, a Ti nós louvamos. Pai, muito obrigada pelos paizinhos que o Senhor nos deu. Eu sei que algumas histórias foram bem complicadas, mas outras foram muito felizes. E não importa, Senhor, se estamos perto ou longe, queremos dizer somos gratos. Quero hoje agradecer pelos pais que já se foram como o meu, mas deixaram uma marca em nossas vidas, um legado, Senhor, impresso do amor do Senhor. E oro por aqueles que ainda estão aqui,
que eles sejam capacitados pelo Senhor para cumprir a sua missão. E que hoje, Pai, assim como já te pedimos, mais uma vez te invocamos, que a bênção do Senhor, que enriquece e não traz desgosto, seja derramada sobre eles. Aquilo, Pai, que é natural, eles sejam bem-sucedidos. E aquilo que é sobrenatural, eles recebam da tua parte e sejam alcançados. Abençoamos as famílias e te agradecemos por elas, em nome de Jesus, amém. Vamos dar mais um aplauso aos pais. Agradecemos, parabenizamos você que está aí nos assistindo. Que Deus te alcance onde você estiver. Podem sentar, queridos. Nós queremos hoje partilhar a palavra do Senhor no livro de Gênesis capítulo 17. E vamos ler também o texto de Êxodo capítulo 3, verso 6. Eu quero que você possa ter hoje um novo entendimento sobre a sua história como filho de Deus. Em Gênesis capítulo 17, o Senhor se encontra com Abraão. O nome Abrão, A-B-R-A-O, tio, que foi o nome que o pai de Abrão deu para ele, significava pai de um povo. Mas quando Deus chamou Abraão para fazer a quarta aliança com o homem, o Senhor fala com ele que vai mudar o seu nome. E ele se chamará Abraão, com 2 As. E aí ele passa a ter como significado do seu nome, pai de um povo grande. Pai de muito povo, pai de povo numeroso. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Abraão estava com a idade de 99 anos, eu penso que alguns já teriam desistido de qualquer grande obra na sua vida. Mas ele não tinha desistido. Ele atingiu a idade de 99 anos, ele era um ancião. Mesmo naquele tempo que as pessoas viviam até 150, 140, 130 anos, ele já era de idade avançada. O Senhor lhe apareceu e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Vou fazer uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e também da tua descendência. Dar-te-ei e à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das tuas gerações. Em Êxodo capítulo 3, verso 6. Então o Senhor aparece a Moisés. Ele já estava fazendo a 5ª aliança. Deus fez, queridos, uma aliança com Adão. Deus fez uma aliança com Enoque. Deus fez uma aliança com Noé. E a 4ª aliança foi com Abrão, que depois se tornou Abraão. E a 5ª aliança foi uma aliança com Moisés. E quando Deus estava estabelecendo a 5ª aliança, Ele trouxe a referência da 4ª. E Ele disse para Moisés, no versículo 6 do capítulo 3, disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Quando Deus traçou uma aliança com Adão,
Quando Deus traçou uma aliança com Enoque, quando Deus traçou uma aliança com Noé, Deus não tinha trazido a referência que Ele trouxe na quarta aliança, que foi a aliança com Abraão. Quando Deus traz para Abraão a proposta divina sobre a vida dele, Ele não trata ele como pessoa, Ele trata ele como família. Ele trata ele como o início daquele estabelecimento de uma aliança repercutiva, de uma aliança que vai estabelecer vínculos com descendências, com gerações. Por isso, ele pela primeira vez se autodenomina o Deus da família, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E nessa noite eu quero que Deus se revele como esse pai que disse a Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu estou começando, Abraão, uma nova história. Eu te escolhi teu filho e escolhi teu neto. E eu farei que a tua descendência seja poderosa na terra, uma descendência de aliança. Feche os seus olhos. Pai, nessa noite eu peço a revelação do Espírito Santo. É tremendo porque quando nós começamos a ler a palavra e ela nos é descortinada, as escamas caem, a revelação vem, o coração arde. É tão bom sentir a mesma sensação que Abraão sentiu, de vínculo, de ligação com o Senhor. Tu és um Deus de perto, és Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste e nem mudarás. Tu és o mesmo ontem, tu és o mesmo hoje e tu serás para sempre. Revela-te como Deus Pai à tua igreja nessa noite e a nossas descendências, as nossas gerações e a nossa família. Em ti cremos, a ti adoramos, a ti invocamos e em teu nome profetizamos, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. É interessante, queridos, eu já li esse texto várias vezes ao longo da minha vida, mas é a primeira vez que eu vou compartilhar sobre ele. E essa semana, quando o Espírito Santo me trouxe esse texto, eu fiquei me sentindo embevecida, abraçada. Foi interessante que hoje, Dia dos Pais, eu tinha e tenho um vínculo de amor muito forte com meu pai. E já não o tenho fisicamente. Mas eu não senti nem um pouco de vontade de chorar nesse dia. Eu senti um gozo, uma alegria, um consolo muito forte da parte de Deus. E um preenchimento no poder dessa aliança. Aliança paterna de Deus. Sabe, muitas vezes eu trouxe, e acredito que você também trouxe, a sua relação paterna terrena, como referência da sua relação paterna com Deus. Quantas vezes ao chamar Deus de pai, eu me lembrava da imagem do meu pai terreno. Isso adolescente, jovem, casada. E talvez você também já tenha sentido isso. Quando a gente fala a palavra pai, mesmo se dirigindo a Deus, a gente traz um pouco da nossa referência. Mas hoje eu quero começar dizendo à igreja: amados, olha, ampliem isso. Ampliem muito isso. Elevem essa relação de paternidade com Deus a outro nível. Porque apesar da nossa relação terrena nos servir como uma breve imagem, uma pequena referência, uma referência de um vínculo, a relação com Deus Pai, ela é muito maior. Quem pode entender e dizer amém a essa palavra? Eu queria que você, junto comigo, didaticamente, levantasse só um braço bem alto. Mais alto você conseguir. Diga muito mais alto. Mais uma vez, muito mais alto. É o caminho de Deus com você. Ele diz: meus caminhos são mais altos. Meus caminhos são mais altos. Meus pensamentos são mais altos. Meus caminhos são mais altos. Ele pode dizer a você hoje à noite: tudo bem que você até imagine seu pai quando você se dirige a mim, mas vamos elevar isso aí, porque os meus caminhos são mais altos. E é lindo, sabe? Eu estudando um pouco da história dessa família,
que foi a aliança familiar. Deus escolheu Abraão a dedo. Deus escolheu Abrão, filho de Terá, fazedor de ídolos, mas um menino cujo nome já significava pai, só que pai de um povo. E Deus depois decidiu que ele seria pai de grande povo. Deus escolheu ele a dedo e diz: vem cá, é com você que eu vou trazer também a minha paternidade. Mesmo antes de entregar Jesus como o filho, eu vou mostrar para o povo, para o meu Israel, que é o meu primeiro filho, que há um Deus Pai. E é interessante que Deus não lidou com Abraão, Isaque e Jacó de uma maneira misturada. Ele se mostrou como Deus Pai, ele se mostrou como Deus de família. Ele despertou de uma forma intensa a paternidade através da vida de Abraão. Mas ele disse: olha, eu vou mostrar que mesmo quando eu escolho uma família, eu não vou tratar a família como um bolo. Eu vou tratar cada um pessoalmente. Eu sou um Deus relacional. Eu sou um Deus pessoal. Eu sou um Deus que te chamo. Deus não tem netos, Deus tem filhos. Amém, igreja? Diga comigo: Deus não tem netos. Veja que Deus não diz: eu vou ser o vovô do Isaac. Vem cá, Isaac, vem no vovô. Eu vou ser o bisa do Jacó. Não, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Eu vou ser para cada um aquilo que aquela pessoa precisa. Eu vou ser para cada um desses patriarcas um Deus relacional, pessoal, para que eles vivam suas histórias. Eu vou deixar que eles tenham suas expectativas. Eu vou deixar que eles trilhem os seus caminhos. É lindo que Deus não é um pai que impõe, Ele é um pai que desperta. Ele não é um pai que obriga, Ele é um Deus que convida. Ele é um Deus que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não é um Deus que diz: eu vou ser seu Deus, seu pai, e ponto. Ele diz: se quiserdes e me ouvides. Ele diz: olha, eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Ele diz: a todos quantos o receberem, lhes darei o poder de serem feitos filhos, a saber, aqueles que crerem no meu nome. Aleluia. Esse negócio de todo mundo é filho de Deus, isso é conversa da religião, né não? Todo mundo é criatura de Deus. Talvez você esteja aí com seus 30, 40 anos e esteja impregnado dessa falsa crença de que você é filho sem decidir ser, né não? Só é filho de Deus quem decide ser. Eu quero livre e espontânea vontade. A todos quantos o receberem, Ele lhes dará poder de serem feitos. Se serão feitos é porque não são ainda. Se serão feitos é porque não é automático. Se serão feitos é porque ainda há algo a acontecer. João nos explica muito bem, nos dá clareza. O Evangelho de João descortina essa questão de pai e de filhos. Deus escolhe Abraão e me escolhe também, e escolhe você. E chega e nos propõe uma herança, e nos propõe uma jornada, e nos propõe uma mudança. Quando eu olho para o Deus de Abraão, eu vejo uma relação de Deus que chama um filho que vai ser pai e diz: eu vou ser tua referência. Mas para isso acontecer, a maior marca da tua vida vai ter que ser a credibilidade. Você vai ter que acreditar em mim como ninguém até hoje acreditou. Primeiro você vai crer que um homem amortecido, sem força física, com uma mulher que não tem regra mais, vai ser pai. Você vai ter que acreditar que a tua história vai começar agora. Você vai ter que um dia me ouvir dizer que o filho que eu te dei, eu quero de volta. Você vai subir o monte com ele e o cutelo e vai sacrificá-lo. Você, Abraão, para conhecer a minha paternidade, vai ter que crer.
Vai ter que acreditar. Sabe, ninguém conhece a paternidade de Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário, diz a palavra, que quem se aproxima dele creia que ele existe e se torna abençoador daqueles que o buscam. Talvez você tenha dito: nossa, a pastora fez uma oraçãozinha. Não existe oraçãozinha, oração zona. Não existe oração pequena e grande. Não existe oraçãozinha fraca e forte. Ou é oração ou não é oração. E hoje, quando eu digo a Deus: Deus, vem e abençoa esse homem. Deus olha o meu coração, a sinceridade do meu pedido, a credibilidade da minha fé. Foi interessante que eu queria dar um presente para o meu marido e eu não tinha como humanamente fazê-lo. E aí eu dei uma calça para ele, vesti uma calça nova. E ele falou assim: tá bom, meu amor, é o que você pode, não é? Eu falei: é o que eu posso. Mas no meu espírito, eu credibilizo a minha fé. E eu te honro com tal presente. Eu te honro. Eu gero. Quem se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. E que se torna abençoador. Que se torna galardoador. Tem que ser alguém disposto a ser pai, a ser mãe, a gerar em fé. E ter uma relação tão íntima com o Pai, que naquele espelhamento que nós já temos ensinado à igreja, reproduza a imagem dEle e faça diferença nessa terra. Aleluia. Tem alguém aqui que toma posse da bênção do Senhor nessa noite? Depois vem Isaac. E aí era o filho do pai desafiado a crer. E aí Isaac já não tinha o desafio de Abraão. O desafio de crer era do pai. O filho era o herdeiro. Se você ler toda a história de Isaac, você vai ver que foi bem menos desafiadora do que a do pai dele. Ele herdou terras que o pai deixou, viveu riquezas que o pai conquistou. Foi cumprimento das promessas de Deus ao pai dele. Mas teve também seus próprios desafios. Teve uma época que todo poço que Isaac cavava, os inimigos vinham e entulhavam. Filhinho do papai, esquece, papai morreu. Filhotinho, a águia que te cobria já foi. Você está solto agora, meu irmão. Então fica sabendo, cavou, a gente enche. E ele disse: sério? Não, eu conheço o Deus. Porque o Deus de Abraão também é o Deus de Isaac. E a Bíblia diz: invocou Isaac ao Senhor. Levantou Isaac um altar ao Deus que disse que seria o Deus dele em promessa. E a Bíblia fala que houve um momento em que ele abre um poço. E ali Deus não permite que haja contenda. E ele é prosperado e multiplicado. E assim vai ser conosco pela graça do Senhor. Deus do filho. Deus de Isaac. O desafio de Isaac era simplesmente se posicionar na promessa. Era tomar autoridade, baseado, como meu filho disse hoje, nas referências do Deus que disse que daria descendência, e deu. Do Deus que disse que faria milagre, fez. Se tinha um cara que tinha que seguir com Deus, era Isaac. Porque Isaac não era qualquer um, ele era um milagre. Ele era o filho do milagre. Nasceu de um velhinho e de uma velhinha muito lindos. Nasceu quando não podia nascer. Nasceu porque a mão de Deus veio ali e o fez e o formou. Nada que nós temos será nosso em nós mesmos. Tudo que nós temos, aprenda isso, é herança daquele que nos criou. A Bíblia diz, sabe o quê? O homem não tem nada, coisa alguma, se do céu não lhe for concedido. Assim como Deus despertou o caráter do homem que crê em Abraão, agora Ele desperta em Isaac o caráter do homem que sabe herdar. Isaac, que era um filho da promessa, também teve suas experiências. E ele recebeu de Deus
E ele, exatamente como recebeu, ele também transmitiu. A Bíblia conta sobre o momento em que ele, no seu leito, chama os seus filhos. Uma das bênçãos mais lindas que a Bíblia registra, queridos, é a bênção que Isaac profetiza sobre a vida dos seus filhos. No entanto, assim como a minha família não é perfeita, a sua não é perfeita, a família da aliança de Abraão também não era. Quando Isaac gera no ventre da sua mulher, começa um conflito. Existe um primogênito de espírito. Jacó era primogênito de espírito. Ele era tão primogênito de espírito que ele agarra no pé de Esaú e quer nascer. Só que a primeira vitória que ele queria, que era sair primeiro no nascimento, ele não consegue. Mas ele não desiste. Deus tinha dado a ele o caráter de um vencedor. Só que ele nem sabia ainda. E ele sai em segundo, mas continua com aquele anseio. O Pai coloca em nós um anseio pelo cumprimento do nosso propósito. E ele persegue a primogenitura. E o que acontece? Um dia ele pega uma brecha na vida de alguém que não valoriza o Deus de Abraão, nem o Deus de Isaac. Por isso que Deus não se autodenomina o Deus de Esaú. Pelo contrário, a Bíblia diz tristemente, é um dos textos mais terríveis da Bíblia. Fortes, terríveis no sentido de ser forte, impactante. Esaú buscou com lágrimas e não encontrou lugar de arrependimento. A Bíblia conta que um dia Jacó chega para Esaú e diz: quer vender a primogenitura? Eu fiz uma sopa maravilhosa. Você está cansado, faminto, e você tem algo que eu respeito. Você tem algo que eu quero. Você tem algo que o meu espírito confirma. Eu não sou neto, nem bisneto. Há um Deus que é meu. Há uma bênção que é minha. Há uma primogenitura que é minha e eu valorizo ela. Humanamente falando, ela não me foi possível. Eu tentei, mas não consegui. Mas agora eu quero perguntar: quer trocar a primogenitura, o lugar da bênção, o lugar da herança e da promessa, pela sopa? E Esaú, levianamente, Deus é pai, Deus é bom, Deus é Deus de promessa, Deus é Deus de aliança, mas Ele não vai ter vínculo com levianos. Ele não vai ter vínculo com irresponsáveis. Eu te contei já uma vez, acho que já contei para a igreja, não sei se uma vez ou mais de uma vez, que eu tinha um tio que zombava do evangelho. E ele escarnecia, adulterava, bebia, jogava dinheiro, vivia uma vida de perversidão. E em detrimento dele, a minha tia era uma mulher de muita devoção e muita oração, e é até hoje. Ela já vai completar 80 anos e é uma mulher de Deus. E ele dizia: eu nem me importo com esse negócio de arrebatamento de igreja. A igreja era na frente da casa da minha avó. Quando abriu o culto, a gente ouviu o som. E ele lá, muitas vezes embriagado, dava as gargalhadas dele e dizia: o dia que esse Jesus voltar, eu agarro na saia da minha mulher e eu subo. Tem gente que pensa que vai agarrar na saia, na referência, no exemplo, na religião, na amizade. Eu vou porque eu sou amigo de Deus, eu sou amigo da igreja, é chique ser gospel. Eu vou ter essa relação, eu vou buscar e eu vou chegar lá no céu simplesmente na rabeira de outros. Vai não. Esaú pensava que isso era possível. Ele disse: o que é primogenitura? O que é a bênção? É nada. Eu sei o que é uma sopa de ervilha na fome que eu estou sentindo aqui. Me dá. E naquela hora o mundo espiritual conspira. E Jacó assume o lugar que Deus já tinha preparado para ele. Pastora, Deus se moveu no Jacó enganador? Não. Deus
deixou que o Jacó enganador percebesse que apesar dele ser enganador, Deus ainda tinha para ele uma proposta de mudança de vida. Não importa quem é o filho, o pai sempre vai ter uma proposta de mudança. Diga amém por essa palavra. E Deus nunca teve vergonha de ser chamado Deus de Jacó. Ele sempre assumiu essa identidade. É interessante que ele poderia ter dito para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Israel. Porque ele também mudou o nome de Jacó. Mas não, ele disse: eu sou o Deus daquele que era enganador, ladrão, mas que foi transformado através dessa relação pessoal. Você está aqui hoje na igreja, meu querido, minha amada, eu quero te dar uma notícia maravilhosa. Você está no lugar certo, na hora certa, diante de uma coisa chamada oportunidade de mudança de vida. Recebe essa palavra sobre você. Recebe esse manto paterno. Sabe o que pai faz, meu filho? Cobre o filho. Cobre do frio, cobre da chuva, cobre de uma pancada que alguém vai dar, ou que ele vai tomar sozinho. O pai cobre o filho. Deus cobriu a vida de Jacó e disse: eu vou transformar, eu vou mudar a tua sorte. É tão lindo, eu amo estudar na Bíblia. E todas as pessoas que caminharam com Deus tiveram sua sorte mudada. E no Deus de Jacó a gente pode então conhecer o Pai das misericórdias, o Deus de toda graça. A gente pode conhecer o favor de Deus. Na noite em Peniel, quando ele lutou com Deus, ele queria se dar bem, ele queria sair dali abençoado. Ele pensou: eu já me dei bem muitas vezes. Deus aceitou a proposta em Betel, Deus me enriqueceu, Deus me deu 2 esposas, muitos filhos. Deus fez por mim o que ninguém podia fazer. Senhor, vamos para o nosso último trato, porque eu vou encontrar com Esaú e eu tenho medo dele. Mas Deus não queria só que Jacó se desse bem. Deus queria que Jacó se transformasse no filho, no primeiro filho, porque Deus transforma Jacó em Israel e dá a ele o nome de uma nação. Deus fez com que ele mancasse como alguém que foi marcado, aquele que enganara seu próprio pai, que também tinha sido enganado pelos seus filhos, porque quando Isaac abençoou, ele abençoou debaixo de uma palavra de engano. E ele sabia que esse caráter não podia continuar, tinha que haver uma mudança. E eu quero te dizer uma coisa: quando Deus aparece a nós e nos mostra a nossa humanidade, aquele lado perverso, eu não sei se em algum momento você já parou na sua vida e disse: meu Deus, esse sou eu. Meu Deus, que vergonha da minha atitude, da minha mesquinhez. Que vergonha. Lá em casa, às vezes, quando os meninos estão: esse pedaço é meu, isso aqui é meu, não põe a mão. Eu falo: em nome de Jesus, não briga por comida. É feio. Não disputem. Por favor, abram mão uns para os outros. Fui treinando eles ao longo da vida, porque essa é a natureza humana. Quantas vezes a gente olha e fala: meu Deus, que egoísmo, que pequenez, que mesquinheza, que maldade. Esses dias eu conversando com uma pessoa, ela falou: pastor, eu fiquei tão constrangida, eu falei tão mal de alguém, eu julguei tanto uma pessoa, eu fui tão ardil, tão impuro em relação a essa pessoa. E dias depois, tudo que eu falei dessa pessoa se esclareceu. E quão constrangida eu me senti. Falei: Deus, como eu sou ruim, como a minha natureza é má. Senhor, antes de ouvir o meu irmão, eu julguei, o condenei e maldisse a vida dele. E assim muitas vezes nós nos vemos perplexos. Naquela noite, Deus pergunta: como é o seu nome? Só para Jacó pronunciar: eu sou enganador. E quando ele diz: eu sou Jacó, o Senhor diz para ele: não mais. Não mais. A partir de hoje, tu te tornarás Israel. Com Deus e com os homens, tu lutastes e prevaleceste. Hoje, eu trago a promessa de Gênesis, capítulo 17. Quando eu disse para o teu bisavô:
eu serei contigo, eu serei com as tuas gerações, eu serei com os teus descendentes. Hoje eu estou aqui cumprindo a minha palavra, e a partir de hoje, você que era um cara que não cumpria a sua, vai cumprir também. Sabe, queridos, tudo que Deus quer é trazer para o filho a sua própria identidade, a sua própria santidade, a sua própria pureza, a sua própria beleza. Quando nós olhamos para Deus como Pai, não dá para continuarmos sendo a mesma pessoa. A Bíblia diz que aqueles que o conhecem são impactados e transformados de glória em glória. A Bíblia também promete que a vereda do justo, que é aquele que é justificado, vai andar nessa mesma vereda, que vai brilhar mais e mais, até que seja dia perfeito. Vemos então, na vida de Abraão, na vida de Isaac e na vida de Jacó, o início da minha história, da sua história. Deus Pai com os filhos, buscando para uma relação pessoal. É o Deus da família, é o Deus da geração, é o Deus dos descendentes, mas também é o Deus de Maria, é o Deus de Paula, é o Deus de Marta, é o Deus de Pedro, é o Deus de Isaac, é o Deus de José. É aquele Deus que chama para perto e se revela: eu sou o Senhor teu Deus. E quando nós entendemos essa paternidade, nós podemos andar em outra direção. Esses dias eu conversava lá em casa com meu filho mais novo e falei para ele: João, o conselho que a mamãe tem para dar para você é que você se relacione com Deus, e tudo que você fizer, faça por amor. Não deixe que a religião te segue, não deixe que a religião te envolva, não deixe que rituais façam você perder a referência do Pai. Eu falei para ele: antes de pensar em Deus como meu Deus, o Deus da sua mãe, como Deus, o Deus do seu pai, tenha Deus como o Senhor teu Deus. Feche os seus olhos. Eu quero que nessa noite você leve essa palavra. Essa não é uma palavra para um domingo, essa é uma palavra para a vida. Essa é uma palavra para você acordar amanhã, abrir os olhos e orar, chamando Ele de Abba, chamando Ele de papai, chamando Ele de papaizinho, deixando que Ele desperte em você aquilo que é dele, deixando que Ele restaure em você aquilo que foi destruído, deixando que Ele renove em você a aliança que um dia foi feita, deixando que Ele mude o rumo da sua história, deixando que Ele conserte o que ficou errado no meio do caminho entre os seus antecedentes e você, buscando de Deus uma relação pura, pessoal, amorosa. Fique de pé no seu lugar, querida igreja. Eu vou pedir meu filho que ore por nós nessa noite, que abençoe a igreja como uma noiva. Mas hoje eu queria e quero que a igreja se veja como uma filha, que você, mulher, se sinta a filha, que Deus te diga: filha, eu sou o Senhor teu Deus, o Pai de Laudijane, e te chame pelo teu nome, e te faça andar nos caminhos que Ele traçou para você. Eu quero que você, meu irmão, que está aqui hoje à noite, se sinta o filho, o Deus que é pessoal, que é relacional. Ele é o Senhor teu Deus. Que nessa noite o manto paterno do Senhor se estenda sobre a sua vida. É impressionante porque enquanto minha mãe ministrava, o Espírito Santo me dizia: existe algo muito forte chamado poder do Pai. Você pode dizer junto comigo: poder do Pai. Nós temos um pai, e Jacó naquele momento teve o pai cuidando dele, onde naquele dia onde ele lutou com o Senhor, Deus foi lá e trocou o seu nome. Foi ou não foi? Quando Deus troca o nome de Jacó, o que Ele faz com ele? Olha bem para mim, irmão, você vai entender o poder do Pai. Quando Deus troca o nome de Jacó, o que Ele faz com ele? Diz para mim: troca o destino dele.
Deus troca o nome, Deus troca o destino. Vou dizer mais uma vez para você, você vai dizer amém. Deus troca o nome, Deus troca o destino. Deus troca o nome, Deus troca o futuro. Deus troca o nome, Deus troca o prognóstico. Deus troca o nome, Deus troca a história. Deus troca o futuro. E aí sabe o que acontece, irmão? Na vida de Jacó, ele passa por um desafio, ele passa por um problema. E em Gênesis capítulo 35, a Bíblia relata que ele com a sua esposa, que ele amava, Raquel, deu à luz ao seu segundo filho. E sabe o que aconteceu, irmão? Quando o filho dele nasceu, a mulher olhou para ele e disse: eu vou morrer. Então dá o nome do menino de Benoni. Benoni, filho da tristeza, filho que traz morte, é o filho da minha aflição. Sabe, Jacó, irmão, aquele que viveu por muitos anos sendo chamado de enganador, mas sabe aquele homem que teve um encontro com Deus, disse assim: o meu filho, olha para mim, não vai passar pelo que eu passei. Ele não vai chamar Benoni, ele vai chamar Benjamim. Irmão, presta atenção. Da mesma forma que Jacó teve seu nome transformado, Jacó transforma o nome do seu filho. Ele impede que Benjamim fosse o filho da aflição e faz Benjamim se tornar o filho da prosperidade. Deus te trouxe aqui não só para mudar a sua história nessa noite, mas para mudar a história da tua família que vem após você. Eu quero que você feche seus olhos. Existe um pai que tem poder nessa noite. Existe um pai que tem poder nessa noite. E eu quero dizer hoje, ele entrou nesse lugar para mudar a tua história. Pastor, a vida inteira eu fui conhecido como isso, eu fui conhecido como aquilo. Eu venho de uma descendência assim, eu venho da descendência assada. Eu não tive isso, eu não tive aquilo, eu não pude isso, eu não pude aquilo. Deus olha para você e diz: eu quero hoje, e eu posso hoje mudar a tua história. Sou eu que escrevo, então sou eu que defino, diz o Senhor para você nessa noite. E da mesma forma que eu mudo hoje a tua história, eu quero te usar para mudar a história da tua casa. Chega de filho da aflição. Escuta isso, igreja, hoje. Chega de filho para aflição. Deus traz hoje a transformação, a mudança, o poder para transformar da aflição para a prosperidade, da maldição para a bênção. Põe a mão na sua cabeça hoje. Põe a mão na sua cabeça hoje. Hoje, as maldições caem por terra. Maldições são quebradas nessa noite. Nós declaramos pela autoridade que é no nome do Senhor Jesus Cristo, que maldições hereditárias, maldições que te acompanhavam, pecados que te acompanhavam, pecados que te impediam de fluir, de prosperar, de avançar, de conseguir romper, eu declaro nessa noite quebrados pela autoridade que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje Deus te muda o nome. Hoje Deus muda o teu destino. E agora eu quero que você coloque a mão no teu coração, porque hoje Deus te capacita, Deus te dá poder para mudar aqueles que estão perto de você. Enche agora o coração, Pai. Irmão, Deus me diz claramente: eu vou mudar tuas palavras. Escuta o que eu estou dizendo, Pai. Pai, hoje você que é pai, escuta o que eu estou dizendo. Deus vai mudar as tuas palavras. A tua boca vai ser boca de vida. A tua boca vai ser boca profética. A tua boca vai ser boca que vai traçar um destino próspero para os teus descendentes. É você. Escuta o que eu estou te dizendo nessa noite. É você que vai impedir a destruição de entrar na casa. Da mesma forma que Deus mudou você, Deus vai usar você para mudar a tua família.
Nós hoje, Senhor, recebemos essa graça como igreja. Pedimos ao Senhor que nos possua, que Pai se apodere de nós todos os dias, para que possamos cumprir a Tua vontade, meu Deus. Nós te clamamos hoje. Tu és o Deus de Pai, Tu és Pai, Tu és o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Rompe, troca, muda, melhora, em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. Aplauda o Senhor nessa noite.